Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Leandro Costa Oficial. Quero convidar vocês que não são inscritos a se inscrever, ativar as notificações, compartilhar e dar um joinha para fortalecer o canal. Ajude-nos a bater as 4.000 horas e 1.000 inscritos aqui no canal e nos ajude a crescer a nossa família Leandro Costa Oficial. Deus de Abraão, Isaac e Jacó, entramos em tua presença para te engrandecer e te exaltar, pois tu és Deus de eternidade em eternidade. Peço, Senhor, que o Senhor venha falar aos nossos corações, não o que queremos ouvir, mas sim o que o Senhor deseja falar aos nossos corações. Fala, Senhor, de uma forma sobrenatural, para que possamos entender e compreender o que o Senhor deseja nos ensinar. Fala, pois a tua igreja está ansiosa e tu servo ansioso para ouvir as tuas palavras, que não sejam palavras humanas, mas sim, Senhor, que sejam as tuas palavras. Esteja no centro, seja na direção. A casa é tua, o ambiente é seu, pois tu és a pessoa mais importante aqui nesse lugar. O que não pode faltar é o Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Sejam bem-vindos a mais uma mensagem aqui do canal Leandro Costa Oficial, e entrando na grande programação Verdades Bíblicas, a qual iniciamos exatamente 8 meses. Estamos agora adentrando a uma mensagem que, na minha opinião, é um tanto complexa de se ministrar e de interpretar, mas como fizemos a oração pedindo a Deus para que Ele venha falar conosco, não queremos ouvir palavras humanas, mas sim palavras dEle, direcionadas por Ele e oriundas do trono dEle, a qual, querendo ou não, é uma mensagem a qual vai apontar para a escatologia bíblica, porque vai falar de eventos futuros, pois quero te convidar a estar abrindo em cada referência bíblica, a qual estaremos citando e lendo aqui. Estamos com os bolsos, como vocês podem ver, mas está na direção dele. Sem ele, nada podemos fazer. Toda honra e toda glória é somente para ele são todas as coisas, e ele está à frente e no centro, na direção essa mensagem. Quero te convidar a estar abrindo em Daniel, capítulo 9, versículo 24 a 26. Mensagem anterior, ontem, estávamos falando que estaríamos abordando as 70 semanas de Daniel, o que significa, o que é e como é essa semana de Daniel. 70 semanas de Daniel. E também estaremos descobrindo em que semana estamos dentro dessas 70 semanas de Daniel. Na mensagem anterior, estávamos abordando sobre os pensamentos de Deus, a qual descobrimos que os pensamentos de Deus ao nosso respeito não é de mal, mas sim de bem, para o fim que nós desejamos. Ele sempre tem o melhor para nós, mesmo que a nossa natureza humana, pecaminosa, tendenciosa ao erro, venha desejar
aquilo que não o agrada. Pois ainda, infelizmente, estamos com a natureza adâmica caída, porque Adão e Eva pecaram, e na pessoa de Adão e Eva, nós todos pecamos e destituídos da glória de Deus estávamos. Alcançamos a misericórdia através de Jesus, sacrifício de Jesus, a qual também falamos sobre o sacrifício na mensagem passada. O pensamento de Deus são maiores e mais altos que os nossos. Os caminhos de Deus são melhores que os nossos caminhos. As escolhas de Deus são melhores que as nossas escolhas. Muitas das vezes a nossa escolha nos leva para um caminho que vai nos levar para o precipício, para o inferno. Porque essa carne aqui, ela é tendenciosa ao erro. Prova essa que Deus deu uma orientação a Adão que ele poderia ir juntamente com Eva, mas especificamente Deus ele falou com Adão: Adão, vocês poderão comer de todas as árvores, menos a que está no centro do jardim. O que Adão ele vai fazer? A serpente ela vai seduzir, enganar, ludibriar Eva, falando: certamente Deus falou que vocês iriam morrer, mas vocês não vão morrer, serão iguais a Deus, sabendo do bem e do mal. De fato, a serpente estava falando uma verdade distorcida, mas Deus ele havia falado: no dia que vocês comerem, morrerão. No momento que ela come, os olhos dela é aberto e ela vai fazer o que? Vai falar: Adão, eu comi e nada aconteceu, toma. E ele vai comer. Ele sendo cabeça, Deus ele vai repreender primeiramente quem? Adão. Adão vai jogar a culpa em Eva e Eva vai jogar a culpa em quem? Na serpente. E isso a consequência veio para a serpente, mulher e o homem. Daniel 9, versículos 24 a 27. Quero te convidar a estar abrindo a Bíblia em Daniel. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao Messias, o príncipe. 7 semanas e 62 semanas as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Em outras palavras, em tempos de tribulação. E depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, até ao fim haverá guerra, e são determinadas assolações. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício, e a oferta de manjares sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Quando eu falei que essa mensagem ela aponta e adentra a escatologia, porque o anticristo ele vai firmar um pacto de paz, uma falsa paz com Israel durante 7 anos, a qual vai, o versículo 27 vai falar por uma semana. Semana sabemos que tem 7 dias, e ele vai firmar o pacto com Israel durante 7 anos, e na metade desses 7 anos, 3 anos e meio, ele vai romper. E isso, nesse período, o terceiro templo já terá sido
erguido, todos os rituais e serviços do templo já tiveram sido ativados, voltado ativo, e nesse período ele vai cessar todo o serviço sacerdotal. O anticristo ele vai se assentar no lugar santo dos santos, se dizendo ser Deus. A abominação estará ali no terceiro templo, no lugar santo dos santos. É isso que o versículo ele nos deixa cientes. Quando Daniel ele teve essa visão, ele estava em Babilônia. Deus ele revelou estas coisas para Daniel no reino da Babilônia. O território atual que corresponde à Babilônia é o Iraque. O tema da nossa mensagem de hoje é 70 semanas de Daniel. Há duas possibilidades apresentadas para o início e o fim do exílio de 70 anos, ou desde a primeira deportação de exilados, em 605 a.C., até o retorno sob o governo de Zorobabel em 536 a.C., ou desde a destruição do templo em 586 a.C. e até a sua reconstrução em 516 a.C. O tempo é explicado em cada caso. 70 anos somente foram uma medida do juízo sobre Israel, como foram a base para a profecia das 70 semanas de Daniel. Israel, ele se desviou dos caminhos de Deus. Deus levantou um profeta, por nome Jeremias, para falar: se vocês não se arrependerem, a Babilônia virá e levará para o cativeiro durante 70 anos. E eles não ouviram. E, por consequentemente, aconteceu o que Deus ele falou através de Jeremias. Babilônia veio, os levou para o cativeiro, durou 70 anos. Durante esse cativeiro, havia falsos profetas, a qual falavam que eles não permaneceriam cativos. Mas Deus usa o profeta Jeremias para falar que eles permaneceriam durante 70 anos e eram para viver de forma honrosa, sem se desviar das leis de Deus, dos caminhos de Deus. E a palavra de Deus ela não muda e não volta atrás. Durante esse período de 70 anos, eles permaneceram. E Deus ele falou: porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho de vocês. Não é pensamentos de mal, mas para o bem. E darei o fim que vocês desejam, quando vocês me buscarem de todo o coração. Quando me buscarem, eu ouvirei e os trarei para essa terra. Qual a terra que Deus ele estava se referindo? A terra deles, Jerusalém. Essa é uma das profecias mais importantes e controversas das Escrituras. Daniel havia orado pela reconstrução de Jerusalém e pelo retorno do seu povo. Quando Babilônia vai invadir o território de Israel, qual era o costume comum da época? Quando um exército sitiava uma cidade, derrubava suas muralhas, ateava fogo na cidade, saqueava antes e colocava fogo. Qual foi a estratégia deles? Pegar parte da nobreza, os sábios, os artesãos, e levar para a Babilônia.
Daniel estava no meio dessa classe de nobres, como Sadraque, Mesaque e Abednego também. Deus deu a Daniel um prazo para todas as suas tratativas com Israel. O versículo 24 é a chave para compreender a profecia. Daniel 9, versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o Santo dos Santos. Atualmente, o Santo dos Santos não existe, porque ele está destruído. O segundo templo ele foi destruído, e desde lá para cá, tem mais ou menos 2000 anos que o povo hebreu está sem um templo para exercer o serviço sacerdotal, apesar que eles já levantaram um sumo sacerdote, a qual ele já está exercendo algumas funções. E ele aprendeu tudo aquilo que ele deveria executar perante a Torá. Ele fala do povo de Daniel e da cidade santa. A expiação da iniquidade seria feita no Calvário. Ele aplica-se aos indivíduos e à nação de Israel. Eles ainda são um povo pecador, mas serão purificados. Ezequiel, capítulo 20, versículo 34. E vos tirarei dentre os povos, e vos congregarei das terras nas quais andais espalhados, com mão forte e braço estendido, e com indignação derramada. O Santo dos Santos agora está destruído, mas será restabelecido. Há uma profecia também que esse terceiro templo ele vai ser reerguido e todos os serviços dentro do templo serão novamente restabelecidos. Ezequiel, capítulo 40, versículo 48. Então me levou ao vestíbulo do templo e mediu cada pilar do vestíbulo 5 côvados de uma banda e 5 côvados da outra, e a largura da porta 3 côvados de uma banda e 3 côvados da outra. O início da contagem do tempo é o decreto para reconstruir Jerusalém. As 70 semanas somente podem se referir a anos, uma vez que Daniel especifica 3 semanas completas. Agora iremos explicar como essa profecia ela pode ser classificada e subdividida para podermos entender sobre o que Daniel ele está se referindo. A profecia das 70 semanas podemos dividir e subclassificar da seguinte maneira: 70 semanas corresponde a 490 anos, período total dividido em 3 segmentos. Ou seja, já supera o que? O período que eles passaram ali no Egito, que foi de 430. 70 semanas corresponde a 490 anos. 7 semanas corresponde a 49 anos, reconstrução de Jerusalém. 62 semanas, 434 anos, desde a reconstrução até o Messias, o príncipe. Uma semana corresponde a 7 anos, período que muitos interpretam como a grande tribulação, como o anticristo e o fim dos tempos. De fato, uma semana corresponde a 7 anos, 62 semanas, 434 anos, 7 semanas, 49 anos, 70 semanas, 490 anos. Podemos dividir e subclassificar dessa maneira. Daniel 10, versículo 2. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas.
Quando se refere a períodos de 7 dias, além disto, a profecia é uma expansão da revelação anterior de Deus sobre o cativeiro de 70 anos. Alguns acadêmicos bíblicos sugerem que é muito provável que as 69 semanas tenham se iniciado com um decreto que foi emitido para Neemias em 445 a 444 a.C. e foram concluídos em 483 anos depois, com base em anos de 360 dias, na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Descobrimos que estamos na semana 69 de Daniel. A profecia das 70 semanas de Daniel constitui um quebra-cabeça cronológico que se inicia durante o cativeiro babilônico e termina no fim do mundo, onde os céus e a terra passariam com a chegada do Messias para reinar em um novo céu e uma nova terra, terminando com a existência do pecado e do mal. Tendo em vista que o pecado ele entrou ali no Jardim do Éden e se estende até hoje. O número de anos desde o decreto do rei Ciro o Grande, alguns consideram o rei Artaxerxes, a libertação do povo judeu do cativeiro babilônico, que constituiria o ponto de partida inicial de um período completo de 70 semanas proféticas de anos, ou 490 anos, o que acabamos de falar, onde a cidade de Jerusalém seria reconstruída. O Messias chegaria e seria cortado, e depois viria uma destruição indo até o final dos tempos. O início da sentença é tradicionalmente datado como 536 a.C., libertação do povo judeu da Pérsia. O território atual que corresponde à Pérsia é o Irã, e deveria coincidir com o batismo de Jesus, datado por volta do ano de 30 depois de Cristo, aproximadamente constituindo assim o término das 69 semanas, 483 anos. Descobrimos então que estamos nas 69 semanas de Daniel. Entretanto, a contagem ultrapassa largamente o tempo do ministério de Jesus, se estendendo até 56 depois de Cristo, cerca de 25 anos depois. Isto teve por consequência a procura de soluções que passavam por alternativas ao decreto de Ciro, pois houve 3 decretos, como ponto de partida para contar as 70 semanas de Daniel, que vai corresponder a 490 anos. Ou também intercalar lapsos, adicionando pausas indeterminadas de tempo entre o primeiro grupo das 7 semanas e o segundo das 62 semanas, e entre o fim do grupo de 62 semanas e a 70ª semana. E assim, espero que Deus ele tenha falado com cada um de nós, e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã, lembrando, amanhã não teremos salmos, estaremos repondo a mensagem de hoje amanhã. Voltaremos com a nossa programação de salmos na quinta-feira, e convido também, já aproveitando esse gancho, para toque de fé na madrugada de quinta para sexta e sexta para sábado. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.